Nossa transmissão será pelo canal da Sociedade Daoísta, no Instagram. Bem-vindo, né? Todos que estão nos assistindo. Essa aula do capítulo 38 é uma aula muito importante, é uma aula que eu costumo chamar de um divisor de águas. Por que divisor de águas? Porque do primeiro ao capítulo 37, 37º, no texto Tao Te Ching, ele fala do caminho, das questões do caminho. E do 38º até o último capítulo, o capítulo 81, ele vai tratar das virtudes. Então, é como se fosse um grande movimento, tudo que ele falou até agora, preparando a gente para o caminho da virtude. Né? E esse texto que está aqui, que eu coloquei, ele vai falar para a gente o seguinte. É um texto do Lao Tzu. É um texto que está no tratado que o Lao Tzu nos deixou, que é um tratado da quietude e da transparência sublime. O texto diz o seguinte: Lao Tzu é o nosso Senhor ancestral, né? Então, a tradução do nome Lao Tzu nos fala de um senhor, né? Lao, o velho, o antigo, o ancestral, né? Então, o senhor ancestral, aquele que traz o conhecimento da antiguidade, o conhecimento anterior. O homem superior não compete. O homem inferior quer competir. Na virtude superior, e a gente vai ver o que é virtude superior, no capítulo de hoje, não há virtude. Isso não é um jogo de palavras. Né? Virtude superior, na virtude superior não há virtude. Na virtude inferior, há apego à virtude. Não há e há. Os que se apegam desconhecem o Tao e a virtude. Os que se apegam, né? Então, os que se apegam à virtude inferior desconhecem o verdadeiro sentido do Tao e da virtude. O Tao e o Te. Está lá na capa do livro, de todas as edições do Tao Te Ching. Né? Ou como Tao, com T, com a escrita antiga, ou como Dao. Né? Dao, De. Então, quem entende esse trecho do tratado, entende o Tao Te Ching. Né? O Tao Te Ching, na verdade, poderíamos dizer que ele condensa, ele está condensado nesse ensinamento. Né? Então, o homem superior, se ele não compete, ele é um homem que não se apega. Mas aí você poderia dizer assim, Thelma, ele não compete, mas também ele se apega a uma virtude de não competir. Eu digo, ele não compete porque ele está conectado ao que a gente chama virtude superior. Superior a gente já viu aqui várias vezes, sublime. Né? Sublime, superior. Olha, se a gente for pensar o sentido do superior, daquilo que é elevado, né? Aquilo que é elevado está relacionado no taoísmo de uma maneira, é um dos sentidos também de ser superior, relacionado ao que a gente chama celeste, né? O reino celeste, força celeste. Essa é uma relação muito importante. O céu, o celeste no taoísmo tem a ver com o espiritual. Né?
Está lá no Xing, né? O dragão que levanta voo, ele se eleva. Sagrama céu sobre céu. Então, entender esse conceito do que é sublime, o que se relaciona com o céu, é entender a virtude superior. Que nos fala aqui o capítulo 38 de hoje. Tá? Eu vou apagar. Esse trecho aqui nós recitamos no ritual. Tá? É uma parte do tratado. Tá? Então, em determinado momento da cerimônia taoísta, os sacerdotes, né, recitam esse texto em chinês, né? Então, na verdade, o que a gente faz durante o ritual é uma recitação, né, da palavra taoísta, né? Então, a gente o tempo todo está se referindo ao Tao. As palavras bonitas, cantadas, faladas, elas estão o tempo todo falando dessa relação com o Tao, né? E aí, eu queria entrar num tema, a gente falou de virtude, né? Virtude superior, virtude inferior. E eu falei antes, no início da nossa aula, em Tao, vou escrever da maneira antiga, tá? E Te. Tao Te. Então a gente diria que dentro do Tao Te Ching, capítulo 1 ao 37, no 38 ao 81. As questões relacionadas ao Tao e as questões relacionadas ao Te. Olha, muito interessante, de muita sabedoria, né? Porque quando a gente vai começar a falar sobre o taoísmo, a gente fala sobre os números. 81. 9 vezes 9. O auge do Yan. É a elevação do número que se eleva por si próprio. 81. Alguns estudiosos, a gente já falou sobre isso aqui, hoje em dia encontraram recentemente mais alguns capítulos que eles acreditam serem 80 capítulos do Tao Te Ching, né? Então, mas vamos ficar nos 81 que já nos são suficientes, né, para a gente entender essa relação entre o Tao e o Te. Capítulos, 5.000 ideogramas. Eu, na verdade, nunca contei, mas a gente já conta, né? Eles falam de 5.000, entendo como 5.000 ideogramas. E aí, o que é importante a gente entender, o que é o Tao? A gente fala tanto do Tao, né? Na nossa vida, no nosso caminho taoísta para vocês, a gente vem falando sobre isso, esse tema já há muitos anos, né? E aí, mais do que falar sobre o Tao, é como é que a gente restaura o nosso Tao. Porque o Tao é o nosso caminho espiritual, restauração do nosso caminho espiritual. Mas nós não somos só caminho espiritual. Nós temos o nosso caminho de vida. E quem vai nos ajudar a restaurar o nosso caminho da vida cotidiana, mundana, são as virtudes. Ou a virtude, né? Então, esse cultivo da restauração, e é isso que a gente busca quando a gente se torna taoísta, a gente se conecta com esse caminho espiritual, é uma restauração. É o retorno, né? A gente fala tanto no retorno, tá lá,
Retornar, capítulo 32, do I Ching. Energia que surge, começa a movimentar uma força, restauração. É uma luz, uma consciência. Então, a restauração, ela é essa consciência, essa elevação da consciência. A consciência começa a surgir e se elevar, né? Então, a gente faz esse trabalho na nossa vida espiritual, concomitante com a nossa vida cotidiana. Restaurar o nosso Tao é um caminho de esforço. Caramba, vocês já estão aqui conosco há bastante tempo e sabem que a gente sempre fala. É um esforço, meditar, praticar, né? É uma dedicação. É a sua poupancinha, né? Nosso mestre falava muito na poupança, né? Você começar a investir em você, na sua restauração, né? Então, essa ideia do esforço pessoal. O T fala da sua ação no mundo. Então, a gente começa a falar de caminho interior e caminho exterior. Como eles se relacionam na nossa vida, na nossa prática espiritual. Aqui é o esforço para se transformar. Transformar a nossa energia e a nossa consciência. O que é que a gente faz na meditação? Shinzai-Fa. A gente transforma a nossa consciência, né? A gente falou na última aula aqui, afastar os pensamentos da mente, se unir ao sopro, né? Então, a gente vai trabalhar com meditações, mantras, recitações, para que a gente possa despertar espiritualmente. É um esforço, né? É uma ação, demanda um movimento nosso, tá? Existem várias práticas, a gente sempre fala dessas práticas de meditação. O Qigong também é um caminho, embora é um caminho não tão nobre dentro do taoísmo quanto a meditação para a restauração do Tao, né? E a gente pode também, dentro desse esforço, né, cultivar a nossa energia, cultivar o nosso corpo físico, o nosso corpo energético. A gente fala nos 3 tesouros, né? Mas a gente fala também nos 3 corpos. Então, o nosso Qi, nosso Jin, que é a nossa essência, e no nosso Shen, que é o nosso espírito, tá? Os 3 princípios que a gente vai encontrar na própria medicina chinesa. Então, o Tao, ele fala dessa restauração. Então, quem pratica, por exemplo, um Qigong, está no caminho de restauração, né? A gente considera, dentro da visão taoísta, da nossa linhagem, que a meditação é um caminho mais eficiente, digamos assim, efetivo, né? Mas tem pessoas que praticam Qigong a vida toda e conseguem restaurar, fazer esse trabalho num nível mais, digamos assim, dentro de uma visão, num nível mais inferior, não no menosprezo, mas dentro de um resultado ser inferior, mas não significa que ele não tenha um valor. Uma graduação, né? Seria mais ou menos assim, um esforço pessoal que leva você a determinado nível, né? Então, a prática do Qigong, ela pode não despertar espiritualmente, mas ela pode lhe dar condições para que você desperte espiritualmente. Isso é muito importante. A gente não despreza isso, né? Ou pelo menos não deveria desprezar. Então, o Tao, ele fala de como você usa ferramentas para que você melhore a sua capacidade. E aí fala do esforço, né? E ela é individual, porque é você que tem essa consciência, você que consegue visualizar, digamos assim, os seus resultados, o alcance do seu trabalho espiritual, né? Quem medita é como se fosse um atleta, né? Ele precisa se organizar, ele precisa se preparar, ele precisa formar aquilo, né? Ter aquela constância, né? Então a gente fala, por exemplo, se você está avançando no seu trabalho espiritual, é bom que em algum momento você tenha um lugar para você meditar.
que você tenha alguém que ajude você, né? Que você tenha, por exemplo, que você tenha uma circunstância para que você possa realmente ter bons resultados. Então, a gente deveria, pelo menos uma vez por ano, se preparar para um momento como esse, né? Então, um retiro, né? Um período de 10 dias, em que a gente estivesse no local que nos fosse favorável, né? Então, a circunstância fala do quê? De recursos financeiros, de recursos também ligados à própria natureza, né? Então, você encontrar um bom lugar, um período bom do clima, né? Não adianta você ir para um lugar na tempestade, né? Que você, não, eu tenho que meditar de qualquer maneira, então não lhe é favorável, né? Então, a gente tem que buscar o que nos é favorável dentro desse trabalho espiritual. A parte externa, ela é muito importante. Existem escolas de Feng Shui que trabalham com esse aspecto, né? Então, o Feng Shui ele entra aí também para nos ajudar nesse sentido. Não é só dentro de casa, ordenar o espaço da casa, mas é encontrar um lugar que seja favorável para uma prática espiritual, por exemplo, né? Então, encontrar a força da montanha, encontrar a força da água, né? Então, o Feng Shui ancestral, mais antigo, vai nos falar sobre isso. Dessa possibilidade de encontro com a força da natureza que nos seja favorável para o nosso trabalho de meditação. A gente está falando de uma coisa que é muito comum para a gente, né? Que convive com a natureza, pelo menos um país como o nosso, que tem a grande, né, possibilidade de estar em contato com a natureza. O próprio Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem essa possibilidade de estar em contato direto com a natureza. Então, o Tao, ele vai falar sobre a transformação da mente, do corpo e da energia. O Tao, trabalhando no caminho do Tao, a gente tem a condição de nossa elevação espiritual. Então, o que seria dentro do caminho espiritual taoísta esse trabalho? De onde é que ele poderia nos levar? E os mestres nos dizem que ele poderia nos levar à libertação, do que a gente chama de ciclo da transmigração. Então, é um caminho espiritual, de realização espiritual, né? Mas, uma palavra aqui que é muito importante também, né? A gente, dentro do caminho de realização espiritual, ele é individual. Por mais que você tenha um mestre, você tem um grupo, né, de amigos e pessoas que estão junto com você caminhando, pessoas que estão aqui lhe ajudando porque estão um pouco mais à frente que você. Esse caminho, ele nos dá uma autonomia. Então, o caminho do Tao, ele é extremamente libertador. Ele cria uma autonomia, ele nos dá liberdade, né? É muito interessante isso, né? É uma liberdade interior, é uma autonomia espiritual, né? Que esse seria, na verdade, o objetivo final do trabalho no caminho do Tao, né? Então, esse alcance, essa elevação espiritual, ela nos traz essa capacidade, né? Nos dá essa autonomia, tá? Somos todos humanos, né? Então, estamos dentro de um mundo das aparências, do mundo das doenças, do mundo das dificuldades. Então, por isso a gente tem que estar em harmonia com as estações, o movimento com o ciclo da natureza, né? Então, vocês vejam só, a gente aqui, em poucas palavras, em poucos minutos, o quanto a gente falou, a gente está conectado à natureza. Então, a gente fala do Feng Shui, a gente fala da medicina taoísta, medicina chinesa, a gente fala das práticas físicas. Tudo isso é para nos colocar em harmonia com a natureza, né? Então, a gente, além do esforço pessoal, né, que eu coloquei aqui, a gente também tem a técnica. Então, a restauração do caminho espiritual do Tao tem técnica.
Shinzai-fa é uma técnica. Só tem essa técnica? Não, existem centenas de técnicas taoístas. Por que a gente enfatiza tanto essa técnica? Porque é uma técnica que nos foi deixada pelo nosso mestre, que foi entregue por outros mestres, e que a gente tem experiências anteriores relatadas com ela. A gente tem estudo. Vocês sabem que no taoísmo tem estudos, tem a sagrada leitura, sagrada escritura, como a gente fala. Então, o Shinzai-fa, ele tem digamos assim, uma experiência anterior à nossa, que é muito importante, né? Como técnica, como conhecimento. Tá? Então, o esforço taoísta, ele fala dessa união, né? Se você tem constância, se une a força do céu, né? E a força da terra, eu já estou na fase quase pictórica, céu e terra, né? Brincando aqui, tomando essa liberdade, em algum momento você terá um nível de consciência despertado, um nível de trabalho energético despertado, né? Então, são as transformações. Você começa a sentir essa transformação na sua consciência, na forma de agir diante do mundo, né? Na qualidade da sua respiração. Então, uma série digamos assim, de resultados, né, que aparecem de acordo com o seu esforço, a sua técnica. Então, é um autocontrole, é uma autorrealização. Por mais que o mestre ou o professor queira lhe ajudar, a realização é sua, né? Então, o Tao, ele fala desse caminho individual, né? E é esforço. Então, você pode dizer assim, bom, eu sou uma pessoa que cultivo o meu interior, né? Mas eu não sigo nenhuma técnica taoísta. Onde é que você está? Você está no caminho da virtude, né? Você está no caminho da virtude. Mas você precisa equilibrar, trabalhar com os dois concomitantes. Concomitante é uma palavra muito nossa, assim, né? Dentro de um equilíbrio, né? Eu diria um equilíbrio porque tem pessoas que se dedicam muito no Tao, eu faço meditação 2 horas por dia, eu tenho uma disciplina muito grande, eu me afastei dos problemas da vida, né? Ele pode ter um avanço? Pode. Mas, ora, na prática, na hora do vamos ver de verdade, como é que está o caminho dele do virtuoso, da virtude? Como é que é o caminho dele na vida, né? Então, esse equilíbrio é muito importante. Tá? Então, a gente depende da virtude. Por mais que isso aqui, digamos assim, né? Como eu falei, você tem uma meditação constante, você precisa do equilíbrio, da harmonia, né? Então, isso é muito importante para a gente até saber como trabalhar com os nossos resultados, né? Então, uma pessoa que não cultiva a virtude, ela é capaz de se vangloriar dos resultados que ela obteve. E aí ela cai num círculo vicioso aqui, né? Onde ela não consegue sair. Por sua vez, o T, que a gente falou um pouquinho, né? Vou falar um pouco mais sobre ele. Ele é prática. Ele é você colocar na prática o que está aqui. Ele é a possibilidade de você acelerar ou retardar, né? O caminho taoísta, o caminho da realização espiritual. O que significa isso? Você tem alguns impedimentos. Então, você diz assim, Thelma, gostaria muito de meditar, mas eu tenho problemas em casa, problemas financeiros, eu tenho problemas de saúde, né? Aí você diria assim, ok, né? Mas, na verdade, no fundo, talvez os problemas sejam o próprio sentido da vida da pessoa, né? Então, muitas das vezes, por isso que lá quando eu apaguei, né? Falou do homem superior,
Muitas das vezes a gente fala do homem superior como sábio, como mestre, é aquele que é capaz de enxergar essas coisas, né? Não que ele não tenha essas questões na vida dele, mas ele sabe como enxergar, ele sabe como lidar com essas coisas. Ele aprendeu a lidar com essas coisas, ou com esses aspectos da vida que se interrelacionam, né? Então, o T é a dedicação, a palavra. Né? Na verdade, aqui é um esforço, mas o tal é como se fosse a ideia de positivar. Sempre usa aqui o termo, e esse aqui é uma aula que eu tive com ele, há muito tempo atrás, que ele usa o termo positivar. Então, a virtude é a maneira que a gente usa, o recurso que a gente tem para positivar o nosso karma, né? Para colocar uma consciência, né? Ampliar a nossa consciência, aliviar esse karma, positivar as coisas, né? Como é que você vai pregar? Como é que você vai usar a virtude no seu caminho? É muito interessante isso, né? Então, essa ideia de algo que a gente conquista, né? Conquista no sentido não de um trunfo, né? Mas do próprio tesouro. A virtude, ela é o nosso tesouro, né? Ela é o nosso grande tesouro, tá? Então, se nós não restauramos a virtude, está aqui, né? Restaurar a virtude, né? A gente não consegue ter compreensão do caminho espiritual. Não consegue. Então não existe essa fábula, isso é uma fábula, né? Eu estou muito bem espiritualmente, cara, isso é uma maravilha, fui lá para o retiro com o meu mestre, entendeu? Abri mão de tudo. Não, né? E aí, o que é você restaurar a sua virtude, né? Então, a virtude, restaurar a virtude, positivar esse karma, ele pode ser muito importante. Talvez seja a tarefa mais importante nossa. Quando a gente está no caminho espiritual. Porque o primeiro passo a gente já deu. Né? A gente só foi em busca do caminho espiritual. Para quem eu estou falando aqui pela internet, para quem está presencialmente aqui. Agora, esse trilhar contínuo é restaurar a nossa virtude. Tá? A gente, sem restaurar a virtude, a gente não alcança a ascensão. Né? Você pode ter um nível muito bom, né? Mas se você está preso a esse karma, a essa ação que não é virtuosa, né? Ou uma ação que não é a não ação, né? Como a gente falou no capítulo anterior, e vai falar um pouco mais hoje. Tá? Então, restaurar a virtude, né? É restaurar o sentido da bondade, né? Então, é muito importante esse sentido da bondade. Uma das formas que você tem de trabalhar o caminho da virtude, a restauração do caminho da virtude, é através da bondade. Que a gente fala sempre em doação, né? Doar seu tempo, né? Meditar em função de promover o benefício, né? Ajudar, e no texto de hoje, o Lao Tse fala da ajuda sem intenção, né, que é uma doação, que é uma ação virtuosa, que é uma ação do homem superior. E é muito interessante, uma coisa que vem desse texto aqui, vem dessa aula que sempre ficou na minha mente, só para a gente encerrar, a restauração do caminho da vida cotidiana, que é uma ação muito taoísta, né? Eu sempre falava contou um caso, quer dizer, qual seria um grande exemplo de uma restauração do caminho do T, da restauração do T? Essa ação do desapego e de uma ação coletiva, isso é muito importante, né? O T, ele é coletivo, né? Embora a ação seja feita por nós, mas essa ação age em benefício de todos, porque a bondade, ela é uma virtude coletiva, ela está associada à madeira, né? Ele sempre falava para a gente que uma grande ação, uma grande bondade, né, uma ação de bondade deveria ser grandiosa para beneficiar várias pessoas, ou vários seres,
Aí ele sempre fala para a gente do pescador, de chegar na beira do mar, comprar toda a produção do pescador, dos peixes vivos, aí eles voltarem com esses peixes para o mar, né? E isso sempre me chamou muita atenção, né? Porque agora, sem querer me estender muito, mas me parece muito uma sensação desses bichinhos que estão sendo salvos de dentro d'água, né? E voltados à vida, né? Eu acho que é um gesto de extrema bondade, porque você vê a quantidade de bichos, né? De pessoas, lógico, né? Mas você vê como se fosse assim, um salvar, né? Um tirar da água e dar de novo uma vida, retornar à vida, né? Então, na verdade, uma ação coletiva, né? Ela nos restaura, nos ajuda. Ele não é ajuda no sentido de uma ajuda útil, ela é uma conscientização, né? Que nos fala da importância de nos conduzir nesse caminho. Nos conduzir de forma virtuosa no nosso caminho. Tá? Eu achei importante fazer essa pequena introdução, ela vai se juntar a esse capítulo. Mesmo que a gente não consiga terminar o capítulo hoje, não tem importância, tá? Mas eu precisava falar sobre esse tema para vocês. Tá bom? Justo que horas são? 7h32. Temos tempo. Alguma pergunta até agora? Alguma menção que vocês querem falar alguma coisa? Podem prosseguir? Então, a gente está no momento chave do tal peixinho, né? Que é esse momento onde tal e ter é como se o tal cedesse ao ter no momento certo, dissesse assim para a gente: olha, agora o que vai conduzir você no caminho é o cultivo e a transformação desse ter, né? Então vamos ao capítulo 38, que diz o seguinte: a virtude superior, e a gente falou em homem superior aqui, né? Não é virtude, assim possui a virtude. Ora, aquilo que não é, contém o que é. Então, quando ele diz, Lao Tzu, a virtude superior não é virtude, ela não é essa virtude que nós chamamos de virtude. O homem, eu sou virtuoso, porque eu pratico o remo, eu também, além do remo, eu toco piano, eu, além do piano, eu também sou excelentezinho doceiro. Isso é uma virtude. É uma virtude que nos condiz na vida. É como se fosse uma capacidade. Tem uma palavra que está me fugindo agora, né? É como se você fizesse lá um teste daqueles vocacionais, né? E você... Habilidade. Habilidade. A palavra certa. Habilidade. Então a gente confunde muito virtude com habilidade, né? Não, ele é muito bom professor. Ele tem uma habilidade para falar. Tem uma didática, né? Que ele cultivou, né? Que ele adquiriu. Ele pode ter um professor virtuoso com uma boa didática, uma boa virtude, né? Então, a virtude superior não é virtude, por isso possui a virtude. Ao contrário da superior, que é sublime, que é elevada, né? A gente tem a virtude inferior. A virtude inferior não perde a virtude. Ela não perde porque ela não possui. Como é que ela vai perder algo que ela não tem? Né? Então, aqui ele está falando de virtude como virtude sem nenhum adjetivo, né? Como uma verdade, autêntica virtude. Então, a autêntica virtude é aquela que não precisa de adjetivo, né? Então, a virtude em si, ela não se classifica entre aquilo que é superior e inferior, né? Ela é virtude por ser virtude. Tá? Virtude superior, e aí aqui se aproxima desse conceito de virtude como um todo, é a não ação. Ora, a gente já viu em vários capítulos passados, a não ação, ela é não intencional. Ela é não intencional, mas ela tem uma necessidade de ser feita.
né? Não é não agir, não fazer. É agir sabendo que precisa fazer o que tem que ser feito. Tá? A virtude superior é a não ação, pois não utiliza ação. Já a virtude inferior, ela é ação, porque ela precisa da ação. Ela só se realiza através da ação. Ah, sim, ó, eu estou aqui fazendo coleta para o pessoal lá do sul, hein? Porque eu sou boa, porque vai ser bom. Existe aí uma autopromoção. Não que você não deva fazer, você deve fazer, você tem que ajudar. Né? Mas a maneira como você faz, a maneira como você se dirige, né? Isso fala muito de uma ação, de uma virtude que não é uma virtude inferior. Né? Então, muitas das vezes a gente faz pelo outro sem o outro saber, por exemplo. É isso que eu estou dizendo o seguinte, as doações assim, do seu tempo, da sua coisa, sim. E tem opção de gente anônima, sim, que a gente não precisa ser anunciado. sabe. O que digo assim, o homem superior, quando age com a virtude superior, ele age sem anunciar. Tá. É o anúncio ou o tirar proveito. Entendi. Muitas das vezes tirar proveito não é nem um proveito assim, como hoje em dia a gente tem esses influenciadores, mas é um pequeno proveito, né? Você fazer com uma intenção, tipo assim, eu vou fazer porque eu vou me dar bem. Às vezes se falava em 3 coisas que eu não me lembro a terceira: doação, devoção e transformação. Pois deixa eu só falar só uma coisinha antes disso para mim, que é uma visão taoísta que é muito importante. Mesmo que você faça sem intenção, você deve fazer. Isso é muito importante também. Senão a gente começa a separar muito, e aí isso não é taoísta. Isso não é taoísta. O taoísmo fala consciência. Você tem consciência, eu vou ajudar a Nayara, porque a Nayara vai me dar um certo retorno. Mais do que só ajudar o Manuel. Vou ajudar os dois, mas eu sei que com a Nayara eu vou ter algo maior. Aí eu digo assim, tá, eu vou ajudar. Então você tem consciência que você está agindo dessa forma, né? Você está sendo virtuoso? Não, mas você está trabalhando a sua consciência. Você não está se enganando, né? Então é muito importante também a gente ter clareza sobre isso. Nem em todo momento da vida seremos extremos taoístas, estaremos no caminho da elevação, né? Então, o taoísmo também fala sobre isso. Nesse capítulo, Lao Tse vai falar sobre isso, de alguma forma nas palavras dele, né? Sobre os 3 pilares que sustentam o caminho taoísta. É a devoção, caminho das divindades. E algumas pessoas que nos assistem aqui sabem sobre a parte ritualística do taoísmo, né? Inclusive nós ganhamos agora uma devoção de uma pessoa que frequenta o nosso espaço já há bastante tempo, uma linda imagem do rei de Jade, né? Foi um pedido, nós fomos atendidos, muito bom para todos nós. Todos nós vamos ser beneficiados de alguma forma, né? Principalmente quem frequentar o nosso espaço vai ser beneficiado. A doação, que é esse trabalho do desapego, né? Do benefício da bondade, né? Então, se eu sei mais, eu estou aqui fazendo esse trabalho, né? De passar esse conhecimento, né? Eu não sou mestre, né? Esse é um trabalho de doação que nós, da sociedade, fazemos, né? Uns estão na linha de frente, outros estão mais atrás, mas ambos estão doando, né, o tempo todo. E a transformação. A transformação é aqui, né? Como é que você deveria trabalhar com equilíbrio? É o tripé do caldeirão. Os 3 pilares poderiam funcionar como um tripé, né? Eles são um tripé. E a gente pode pensar como um caldeirão. O que é caldeirão? O caldeirão é o lugar onde as coisas se transformam. Então, esse tripé ele é uma orientação, ele é um apoio para algo maior, né? Então, é como se você tivesse sobre ele um receptáculo, um recipiente. A palavra recipiente é uma palavra taoísta, né? Está lá no Infudin. Esse recipiente que é extraordinário é esse lugar
quer dizer, esse objeto, esse espaço, né? Que pode ser algo que um vazio dentro desse espaço, desse caldeirão, que permite que a gente se transforme. A gente fala tanto em vazio, né? Então, é como se sobre esse pilar, esses 3 pilares, existisse esse vazio potencial que está em algum lugar, permite que a gente faça a nossa transformação. Tá? Como é que a gente vai usar isso? Aí é um trabalho diário. Como é que a gente vai dosar, né, o nosso trabalho espiritual? Aí é a constância, né? Aí é o diário mesmo, né? Tem dias que você está mais voltado para a devoção, né? Tem dias que você está mais voltado para colaborar, ajudar, né? Tem dias que você está mais voltado para a sua espiritualidade, mas não, eu hoje, agora essa semana, não me chame, não me procure, eu vou me dedicar, né? Então, isso é constante, né? Então, o que você precisa ter atenção é manter essa harmonia, é manter os 3 pés do caldeirão. É o que sustenta. Né? Isso é muito importante para a gente. E o caldeirão tem um outro aspecto também, que é o coletivo. Né? Então, como o próprio, ele na verdade, ele sustenta aquilo que pode ser elevado, né? Mas dentro do próprio sentido coletivo. Ele pode beneficiar, porque o caldeirão é um lugar também onde se promove a comida, cozinha, onde as coisas se transformam. Ele pode alimentar. Então, o seu trabalho espiritual também pode alimentar outras pessoas. Né? Então, a gente está aqui nesse momento, eu e o Justo somos sacerdotes da sociedade, aqui do Rio, de uma certa forma, distribuindo o que a gente tem no nosso alimento. Né? Então, esse também é um aspecto importante da visão taoísta. Né? Tá? Mas voltando aqui, gente, então, a bondade superior é a ação, porém não utilização. A justiça superior é a ação que faz uso da ação. A suprema polidez é a ação que, se não obtém correspondência, repele usando o braço como reação. Por isso, a perda do caminho segue-se então a virtude. A perda da virtude segue-se então a bondade. A perda da bondade segue-se então a justiça. A perda da justiça segue-se então a polidez. Assim, a polidez é empobrecimento da fidelidade e da confiança. É o princípio da confusão. Aqueles conhecimentos avançados, como uma flor no caminho, é o princípio da estupidez. Por isso, o grande homem, ou homem superior, né, coloca-se no consistente e não se coloca no rarefeito. Habita no fruto e não habita na flor. Por isso, afasta esta flor e persiste naquele fruto. Né? Eu gosto muito dessa passagem de Tao Te Ching, ela é muito bonita, né? A efemeridade da flor. Né? A flor é linda, mas ela é efêmera. Né? Ela é algo que é como se fosse rarefeito. Né? E aí ele vai falar que a consistência está no fruto. Porque é o fruto que permite o crescimento, permite que as coisas se ampliem. Tá? Então vamos falar um pouco sobre o texto, dentro daqui da nossa, do que a gente sempre traz como comentário. Na visão taoísta é muito importante, o texto é sempre de um grande mestre, né, de um mestre de uma corrente taoísta, de uma linhagem, como é o Tao Te Ching. E a gente tem sempre o comentário, então cada linhagem taoísta, de escola taoísta, traz um texto autêntico, original, um texto antigo, de um grande mestre, e depois vem sempre, na sequência, uma série de comentários de mestres da mesma escola. Então, o Lao Tse, a gente sabe que é o grande fundador das escolas taoístas. Né? O oficial da fronteira é um desses discípulos que vai fundar praticamente tudo que nós conhecemos, todo o legado que a gente tem de textos taoístas do Lao Tse. Né? Então, esse texto, com o comentário aqui do mestre Shen, né, ele já foi publicado, né, no livro, né, uma parte dele, né, na verdade, a publicação desse livro, ela
é um trabalho, é um recorte dentro de várias aulas de Tao Te Ching que ele deu ao longo de muitos anos, né? Então, é importante a gente ter o primeiro texto, o texto original, e ter o comentário. Nossa proposta aqui, como nós sempre falamos nos nossos encontros, é uma proposta taoísta, né? A gente trabalha dentro da linhagem, dentro do entendimento do próprio Tao, tá? Então, retornando ao início do texto, ele vai dizer que um conceito fundamental é a não intenção, que a gente já viu bastante, né? Inclusive hoje também. Então, mais uma coisa que é importante a gente entender, a gente falou de não agir intencionalmente, de fazer o que precisa ser feito e se colocar na vida, né? Sem interesse específico naquilo que você faz com uma troca. Isso é muito interessante, que é aquela ideia de favorecer né? Porque você tem interesse naquela pessoa. Então, essa ideia de você fazer o que faz por fazer, intenção. E trabalhar essa intenção, né? É como se você desse um banho, né? Limpasse a sua intenção, né? Então a ideia do próprio banho, eu acho que essa ideia da água como purificando, como limpando, né? Ela é muito interessante para a gente seguir também, né? É um aspecto interessante, assim, pensando, né? E a gente, assim, sem fazer nenhuma relação, mas já fazendo, às vezes no banho a gente tem, né, alguns insights, a gente pensa algumas coisas, chega alguns esclarecimentos, né? Então é como se a gente desse um banho na nossa intenção, limpasse a nossa intenção, né? Então, é como a gente jogasse o que fosse excesso, exagero, né? A ideia de sair mais leve, né? Eu acho isso muito interessante aqui. Esse é o trabalho espiritual, né? A gente não vai dissolver nosso ego, né? A gente não vai acabar com a nossa intenção, mas a gente pode trabalhar, né? Então, esse banho, né, essa limpeza, ela é muito interessante. No Tai Chi, no Qigong, a gente tem um exercício, né, que a gente começa soltando tudo para a terra, né? É um movimento de purificação, né? Então, fazer esse movimento com a intenção de soltar a intenção, né? Tipo, de ficar mais leve mesmo, né? Isso é muito interessante. É uma técnica que a gente pode usar também a nosso favor, tá? Então, essa ideia, né? Quando alguém precisa de ajuda, vamos lá, vamos ajudar, né? Ah, não vou ajudar porque não fica bem um taoísta ir lá né, e ajudar. Não, né? Ah, tem muita gente ajudando, eu não vou ajudar porque é mais né, só fazer bagunça, entendeu? Então, é importante a gente trabalhar nesse sentido, né? Uma palavra que é muito importante também e que a gente tem que ter atenção é essa ideia dessa intenção e julgamento, né? Intenção e julgamento caminham juntos, né? Eu não vou ajudar fulano porque eu não gosto dele, né? Muito comum isso, né? Ou eu não vou chamar fulano para minha aula porque eu não gosto de fulano, né? E aí é muito interessante a gente se propor o oposto. A gente partir para o oposto da situação. Você, não, eu vou convidar sim. Eu vou convidar. Ele vai estar presente ali, né? Eu vou ensinar ele, né, o que eu ensino a todo mundo, né? Ele vai participar, vai estar presente conosco. Esse é um grande exercício, né, consigo próprio em relação ao seu julgamento, tá? Então, a gente falou aqui, né, de positivar, né? E no texto ele volta a falar para a gente, uma ação na prática positiva, mesmo que não seja espiritualmente ideal, por ser positiva, ela nos trará um sentido positivo, né? Então, às vezes você toma uma decisão, uma atitude que ela não é a mais adequada, até aqui no sentido que ele fala espiritual, mas ela pode nos trazer e deve nos trazer um benefício, né? Ela pode
a atitude, a ação na prática, né? Tomar uma determinada atitude quando necessária, pode trazer um sentido positivo. Isso, então, é agir. Então, isso é muito importante. Quebra aquele sentido de não agir. Né? Ah, não vou agir. Né? Às vezes é importante você sacudir uma pessoa. Né? A pessoa está muito ali naquele caminho, focada, e não consegue olhar para o lado. Né? Então, é muito comum, às vezes, você, né, dizer, olha, veja o que está acontecendo. Né? Então, isso é importante para a gente agir. Tá? E à medida que a gente vai positivando a nossa vida, a gente vai se desfazendo dos laços, dos karmas, dos laços emocionais. Né? Algumas escolas falam nessa dependência. Né? Então, a nossa prática espiritual, ela é feita nesse nosso esforço espiritual, mas ela também consiste na vida prática. Né? É aqui que a gente coloca realmente as coisas na justa medida. Né? É aqui que a gente vê realmente os nossos efeitos, aqui a gente fala do processo como do início do processo. É aqui que a gente vê realmente aquilo se realizar, se materializar, se concretizar. Né? Então, é como se o ter fosse a nossa materialização, né? Não digo prova, mas como se tivesse a consistência, né? Ele está no mundo do cotidiano, na vida cotidiana, então ele tem essa consistência. Tá? Alguma pergunta até aqui? Vou continuar, tá? Então, consciência sempre, agir com consciência. Agir diante de uma situação que é extremamente favorável, agir diante de uma situação que não é extremamente favorável, mas que é preciso agir. Né? Então, é ter consciência que é preciso fazer. Tá? Isso é importante. Ter a consciência de que estamos fazendo. É importante. É como se você tivesse despertar. Né? Então, ter a consciência de você estar fazendo, você estar agindo. Né? É esse o sentido. Tá? Então, juntar a prática do dia a dia, né? O nosso caminho de mantras, de cantos, de práticas, de meditação, né? Força do invisível, do devocional. Né? Quando a gente faz uma recitação de um mantra, a gente está trabalhando no mundo daquilo, do mundo do mundo invisível, que também tem um aspecto yang, mas é algo que fala de uma transformação interior. Né? Então, a gente trabalhar dentro desses dois caminhos, o caminho interior e o caminho exterior, como eu falei antes. Tá? Uma palavra, uma intenção, eu falei da limpeza, e aqui ele vai falar de limpar nossos canais interiores. Né? Então, tirar aí todo esse lixo acumulado, esse entupimento. Né? Olha, a gente tem 12 canais energéticos, que são os meridianos, por onde circula o nosso chi, nosso sangue, nosso shui. Né? Quando a gente vai lá no acupunturista, né? A primeira coisa que ele fala é ver como é que está o nosso fluxo, né? Ele vai perguntar como é que está o sono, como é que está aí a sua vida cotidiana. Aí você diz, mas o que isso tem a ver com a minha saúde? Tudo. Né? Como é que está fluindo a sua vida? Como é que a energia está passando na sua vida? Né? Isso tudo está relacionado. Então, limpar, né? Essa ideia de algo que fala de limpar os nossos canais interiores para que a nossa vida possa fluir melhor. Então, a meditação, ela vai trabalhando no nível de desbloqueio energético interiormente. Mas só isso não basta, né? Como a gente falou no início. É preciso também trabalhar no nível da virtude. Tá? Então, a prática da caminho espiritual, ele é purificador se for tomado com consciência e ação cotidiana. Tá? E aí, tem uma frase muito importante aqui, quando a gente fala que a virtude superior não é virtude, e assim possui a virtude,
Ele diz aqui, nosso mestre Ma, que é o mestre, nosso mestre, o mestre taoísta, um mestre de nível de meditação muito elevado, morava em Taiwan, né? Diz que uma pessoa na ação e na quietude, naturalmente está unida ao céu e à terra. A pessoa é verdadeira e espontânea ao mesmo tempo. Dessa maneira, não traz para si um valor que se chama a virtude com maiúsculo. Assim, quem não tem o valor da virtude dentro de si, possui todas as suas ações virtuosas, não valem como virtudes, e sim como ações naturais. Isso é muito interessante. É como se a gente visse a virtude superior como uma ação natural. Não precisa se vangloriar, uma ação natural. Né? Então, o mestre que recebe um discípulo, que abre o caminho, ele não precisa dizer, não, mas olha, eu recebi fulano, né? É uma atitude natural, é uma ação natural. Né? Então, isso é muito interessante, porque o taoísmo nos mostra os vários lados de uma situação. A gente não tem apenas um lado yang e um lado yin, né? Quer dizer, um sim e um não, digamos assim. A gente tem algo que ultrapassa o sim e o não. Né? Então, qual é, digamos assim, a possibilidade, a magia, a técnica? É a ação do ser natural. Caminho da naturalidade, a gente fala tanto sobre ele, né? E ação natural. A virtude, que não é virtude, que por não ser virtude ela é superior, é a ação natural. Isso é muito, muito importante da gente ter como, né, sentimento, né? Então ele vai dizer isso, tá? Assim, quem não tem o valor da virtude dentro de si, todas as suas ações virtuosas não valem como virtudes. Para aquela pessoa, vale como uma ação natural. Tá? E o que é a virtude inferior? É quando as pessoas têm em mente seus valores em relação ao que seja certo ou errado. Né? E aí é muito interessante porque o trecho aqui vai falar que o homem superior, ou o grande homem, ou o homem iluminado, é muito parecido com o homem obscuro. Aí você, agora minha cabeça pifou. Né? Você assemelha duas coisas que estão aparentemente tão diferentes, né? Aí ele diz assim, o homem sábio tem atitudes espontâneas, né? E age aparentemente como uma pessoa ingênua, ignorante. Então, nesse sentido, as pessoas são pontos... como é que eu posso falar sobre isso para vocês? É como se fossem são ações naturais. A ação do homem obscuro é muito parecida com aquele homem que é puro. Não no valor que a pessoa empreende, mas no sentido da própria ação. Né? Então, quando ele fala aqui, ele diz pra gente que ele age com uma atitude espontânea. Né? Então, é nesse sentido que as ações seriam semelhantes. Né? Mas a intenção, o que difere? É o coração. Né? O coração do homem superior é esse grande coração, né, que traz em si o próprio sentido da afetividade, humildade e simplicidade. É o lugar do tesouro, né? Esse grande tesouro que tem no coração. Né? A virtude superior, continuando no texto, é a não ação. E a gente já falou muito sobre isso, né? Pois não utilização. A virtude inferior é a ação que faz uso da ação. Né? Então, agir de forma natural, agir de acordo com a ação natural, né? Sem ser condicionado por uma forma. Essa é a virtude superior. A inferior, a gente age condicionado por uma forma, né? A gente age dentro de uma norma, né? A gente tem um método, tá? Então, e como é que a gente faz isso na prática espiritual? Para a gente poder falar sobre entrar em meditação.
A virtude superior na prática espiritual, que é o que a gente busca, né, no taoísmo, ela deve ser a natural integração do espírito com o sopro. Então, não é apenas na hora da meditação, a gente sempre fala, né? Levar para a sua vida cotidiana esse momento da meditação, né? Então, tá sempre aproveitar os momentos de folga para estar em recolhimento, né? Tomar conscientização de si, não é dormir, né? Mas fechar os olhos, se manter em silêncio, perceber a sua respiração, ouvir a sua respiração. Como está a sua respiração naquele dia, né? O ritmo da sua respiração. Então, muito importante a gente cultivar. Esse é um cultivo interno muito importante taoísta. Ah, Thelma, não traz resultados. Traz. É muito simples. Como é que isso vai trazer resultados? Traz porque está muito perto do Tao. Tudo que é muito simples na visão espiritual taoísta se aproxima por demais do Tao. Chega no Tao, retorna ao Tao. Então, se você complicar muito, você se perde. Você cai na rede. E aí essa rede agora é rede, né, de todos os sentidos. Cai numa teia, né, da qual você não consegue fugir. Se você é pequenininho, você passa com maior facilidade para o buraco da teia, né? Mas se você cresce muito, fica difícil. Então você não consegue retornar ao Tao. Se você se torna menor, você retorna ao Tao. O que é retornar? O que é se tornar menor? É simplificar, né? É jogar fora essas camadas aí, né, que existem sobre a gente. Vou acabar com o meu ego? Não, né? Mas você vai aliviar esse ego, né? Então essa ideia é muito importante para a gente ter em mente, tá? Caminho espiritual é esse caminho, esse retorno ao Tao, e a gente retorna para o interior, né? É interiorizando que a gente retorna, né? Se voltando para o nosso interior, se voltando para o nosso sopro, para a nossa respiração, se voltando para a nossa consciência que a gente consegue retornar. É como se a gente tivesse dentro da gente uma dica, né? Ó, tem um caminho dentro, né? Esse caminho de retorno, voltando-se para si mesmo, né? Ele é muito importante da gente fazer. As escolas de meditação falam que a transformação está dentro de si própria, né? E a gente vê pelas nossas experiências que esse processo é um processo interior, individual, único, né? A gente só tem esse processo uma vez, né? A gente só está aqui uma vez. Pelo menos, eu não sei, mas pelo menos eu posso falar da uma vez agora. Até bater uma porta aqui. Mas, assim, é esse processo, é esse momento, é o que a gente tem. Palavra lá do Ifudim, que vocês gostam, né? Eu adoro essa palavra. Circunstância, né? Eu, quando vi o Ifudim pela primeira vez, eu estudei e falei, nossa, circunstância é a chave, né? Circunstância é a grande chave, né? Tomar para si aquele destino. Isso está naquele primeiro capítulo da primeira aula, né? Da aula que o Wagner está dando, desígnio da plenitude, né? Então, desígnio da plenitude, lua cheia, plenitude, né? A natureza no céu, plenitude, né? Então, a ideia é tomar uma circunstância que lhe seja favorável. É claro, você vai ter circunstância que não vai ser favorável, né? Eu não vou dizer para o pessoal do Sul, meditem, não, né? Agora é o momento, assistam. Até poderia dizer, assistam essa aula, né? Mas num tom, no caminho, numa autenticidade, né? Então, se há autenticidade, né? Você vai trabalhar com a circunstância, né? Mas é claro, uma circunstância do céu e da terra que não estão em harmonia, ou você não está em harmonia com essa circunstância, né? Então, para não me perder muito nas palavras, né, eu diria que a gente precisa observar e ver qual é a circunstância que a natureza celestial e a natureza terrestre nos oferecem, tá? Então, uma dica é observar a natureza.
Se a natureza está me mostrando, né, que não há como você, naquele lugar, né, viver, né, então é preciso sair em retirada. Né. Só um parênteses, né? A gente está falando de um caminho espiritual que se fundamentou na China, que é um país gigantesco e muito nômade também, né? De muito deslocamento, né? Então, como é que você vivia antigamente no território, né, em busca de um lugar que lhe fosse favorável, né? Então, esse aspecto é muito interessante também da gente ter em mente. Mas, voltando aqui, para encerrar, porque eu não vou até o fim desse capítulo, tá? Eu vou continuar com ele na próxima aula. A virtude superior numa prática espiritual deve ser a natural integração do espírito com o sopro, não apenas na hora da meditação, mas a cada instante da vida. A técnica da consciência no sopro, que é o que a gente faz aqui na nossa escola, deve acontecer todo o tempo. Existe a consciência externa e a consciência sutil. A consciência sutil é aquela que fica reservada a você através do seu trabalho espiritual, né? Esta última deve ficar unida ao sopro, enquanto a consciência mais externa atua no mundo. Não são duas personalidades, é apenas o cultivo de uma só e que se apresenta, e que se mantém quieta, e a gente vem falando tudo sobre quietude, né? Que ela se mantém constante, ela não se altera. Por quê? A sua natureza é pura, a sua essência é pura, né? Ela é algo que foi consolidado, passo a passo, que tem uma natureza, uma essência pura e que se mantém constantemente. É como se você usasse um pouquinho dela para trabalhar com o que ele chama de consciência externa, né? Então, é como se você usasse essa consciência externa para estar no mundo, né? Se relacionar com as coisas do mundo, né? Então, o que é necessário, o que é importante, né? Então, dentro do taoísmo, a gente fala do cultivo, né? O que é cultivar? É possibilitar que algo novo surja, que algo mais puro e sutil surja. A gente está em busca de algo que nos purifique, né? Então, essa consciência sutil, ela se mantém íntegra o tempo todo. Ela é um ganho do seu esforço, do seu trabalho espiritual. A consciência externa, ela está aqui, né? Poderíamos dizer dessa forma, se fôssemos trabalhar dentro dessa visão do Tao Te, tá? Elas estão juntas, unidas. Meditação e leitura de texto, meditação, devoção, doação e transformação, né, auxiliam a compreensão do texto e ajudam numa melhor meditação. Por isso que a gente faz estudo de textos. Por isso que a gente estuda o Shinzai Fa. Ou pelo menos deveríamos estar estudando o Shinzai Fa, né? A força do texto sagrado induz a uma meditação mais profunda, que é o que a gente faz aqui, né? Então, essas palavras, elas não são aleatórias, elas estão dentro de um trabalho espiritual que nós já fazemos, né? A sabedoria superior não é sabedoria. Sabedoria superior não é conhecimento. Sabedoria superior é algo muito